O milionário notou algo estranho. Enquanto todos entravam em pânico durante o assalto, a garçonete permaneceu calma, destemida. O que aconteceu em seguida revelou que ela não era uma garota comum. Antes de continuarmos, preciso ser direto. Se você não se inscrever agora, esta pode ser a última vez que você vê nosso conteúdo. O mundo digital pode nos separar a menos que você siga, comente e compartilhe este vídeo. Não perca a chance de fazer parte da nossa família que não para de crescer. Agora vamos mergulhar na narrativa de hoje. Alexandre Monteiro ajustou seu Rolex de platina enquanto observava o elegante salão do Le Rêve, sua mais recente aquisição no Império de Restaurantes de São Paulo. Aos 33 anos, ele havia construído um conglomerado hoteleiro avaliado em 3 bilhões de dólares. E a inspeção daquela noite em sua mais nova propriedade era apenas mais um assunto rotineiro de negócios. O estabelecimento, com estrelas Michelin, zumbia com uma eficiência silenciosa, taças de cristal refletindo a luz âmbar e quente dos lustres artesanais. Tudo parece estar funcionando perfeitamente, senhor Monteiro, sussurrou sua assistente, mas Alexandre mal a ouviu. Sua atenção havia sido capturada por uma jovem que se movia entre as mesas com uma graça incomum. Diferente dos outros garçons que pareciam nervosos em sua presença, esta se portava com uma confiança tranquila, seus longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples, revelando traços asiáticos delicados e olhos que pareciam não perder nada. Maya Tanaka havia notado o homem intimidador no terno de milhares de reais no momento em que ele entrou com sua comitiva. Ela trabalhava no Le Rêve há 6 meses, tempo suficiente para reconhecer quando o dono estava fazendo uma de suas visitas surpresa. Os outros garçons sussurravam nervosamente sobre a reputação de perfeccionista de Alexandre Monteiro e seu hábito de demitir pessoas na hora por infrações menores. Mas Maya havia sobrevivido a coisas piores do que chefes exigentes. Ela aprendera há muito tempo que manter a discrição e fazer bem o seu trabalho era a chave para permanecer invisível. Com licença. A voz de Alexandre cortou seus pensamentos enquanto ela equilibrava uma bandeja de taças de vinho. Você está manuseando essas taças como se fizesse isso há anos, mas não se move como alguém que passou a vida inteira servindo mesas. Maya parou, encontrando seus penetrantes olhos azuis com seus firmes olhos escuros. Eu me movo como alguém que precisa deste emprego, senhor Monteiro. Precisa de algo específico. A franqueza de sua resposta o surpreendeu. A maioria dos funcionários ou o bajulava ou se encolhia de medo. Esta jovem não fazia nenhuma coisa nem outra. Qual é o seu nome? Maya Tanaka, senhor. Eu trabalho no turno da noite, sessões de mesa 12 a 18. Há quanto tempo está conosco? 6 meses, 2 semanas, 3 dias. A precisão de sua resposta o fez erguer uma sobrancelha. Eu presto atenção aos detalhes, senhor Monteiro. É importante neste ramo. Antes que Alexandre pudesse responder, a porta da frente se abriu com uma força explosiva. 3 homens de moletom escuro invadiram o restaurante, seus rostos parcialmente cobertos e suas intenções imediatamente claras, quando um gritou: "Todo mundo no chão agora!" O caos irrompeu instantaneamente. Os clientes gritaram e mergulharam sob as mesas. Taças caras se estilhaçaram contra o chão de mármore, e os garçons largaram suas bandejas em pânico. A equipe de segurança de Alexandre começou a se mover, mas eles estavam posicionados perto da entrada da cozinha, longe demais para serem imediatamente eficazes. Carteiras celulares, joias, tudo de valor na bolsa. O líder, um homem com olhos mortos e uma cicatriz descendo pela bochecha esquerda, brandiu uma pistola ameaçadoramente. Qualquer herói hoje à noite e as pessoas começam a morrer. Alexandre observou fascinado enquanto toda a postura de Maya mudava. Enquanto todos os outros exibiam vários estágios de terror, ela ficou perfeitamente imóvel, sua respiração controlada e seus olhos rastreando a posição de cada atirador com precisão matemática. Ela havia se movido ligeiramente para trás de um pilar de mármore parcialmente escondida, mas com linhas de visão claras para todos os 3 assaltantes. "Você, mocinha bonita com o rabo de cavalo", gritou o líder com a cicatriz apontando sua arma diretamente para Maya. "Comece a coletar desses ricaços. Anda." Maya deu um passo à frente com as mãos visíveis, mas Alexandre notou algo que o atirador não percebeu: sua postura. Seus pés estavam posicionados de uma forma que sugeria energia contida como uma mola pronta para se soltar. Seu centro de gravidade estava mais baixo que o normal, e sua respiração permanecia impossivelmente estável. Claro,
disse Maia calmamente, aproximando-se da mesa mais próxima, onde um casal de idosos estava sentado, tremendo. Apenas, por favor, não machuque ninguém. O atirador relaxou um pouco, pensando que havia encontrado uma ajudante obediente. Esse foi seu primeiro e último erro. Maia se moveu com uma precisão fluida que desafiava a física. Em um movimento contínuo, ela agarrou a borda de uma mesa lateral com tampo de mármore e a girou em direção ao líder enquanto simultaneamente se abaixava e varria as pernas do segundo atirador. A mesa pesada atingiu o líder no meio do corpo, fazendo-o colidir com um display de vinhos ornamentado. Antes que o terceiro atirador pudesse reagir, Maia rolou para trás do bar e se lançou sobre ele em uma manobra aérea espetacular. Seu pé conectou-se com o pulso dele, fazendo sua arma voar, enquanto seu cotovelo encontrou seu plexo solar com precisão cirúrgica. Ele desabou instantaneamente. O segundo atirador tentou pegar sua arma caída, mas Maia já estava lá. Ela desferiu um golpe preciso em um ponto de pressão em seu pescoço, e ele se juntou ao seu cúmplice na inconsciência. O encontro inteiro durou menos de 30 segundos. O restaurante caiu em um silêncio atordoado. Maia ajeitou seu uniforme, verificou seu rabo de cavalo e olhou para os destroços com genuína preocupação. Desculpe pela bagunça, disse ela a Alexandre, que estava paralisado de espanto. Sei que isso exigirá uma limpeza extensa. Você está seriamente se desculpando por salvar a vida de todo mundo. Alexandre encontrou sua voz, embora tenha saído mais áspera do que o pretendido. Estou me desculpando pelos danos à propriedade, respondeu Maia, sua máscara profissional deslizando de volta ao lugar. Só a papelada do seguro será um pesadelo. Sirenes da polícia soavam à distância enquanto a equipe de segurança de Alexandre finalmente os alcançava, parecendo envergonhados e desnecessários. Alexandre não conseguia tirar os olhos de Maia, que agora ajudava o casal de idosos a se levantar com uma tranquilidade gentil. Onde exatamente você aprendeu a lutar assim? Ele perguntou, aproximando-se dela com cuidado. A expressão de Maia tornou-se guarded instantaneamente. Vídeos do YouTube, disse ela secamente. É incrível o que se pode aprender online hoje em dia. Alexandre quase riu da mentira óbvia, mas algo em seus olhos o advertiu a não insistir. Certo, YouTube! Senhor Monteiro, um de seus seguranças interrompeu. A polícia quer depoimentos de todos. Devemos cuidar disso? Sim, disse Alexandre sem desviar o olhar de Maia. Certifiquem-se de que eles saibam que a senhorita Tanaka é uma heroína, não uma suspeita. Eu não sou uma heroína, disse Maia em voz baixa. Sou apenas alguém que reage rapidamente em situações perigosas. Não é complicado. Mas era complicado, Alexandre percebeu. Tudo sobre essa mulher era complicado. A maneira como ela se movia sugeria anos de treinamento intensivo. Sua consciência situacional era de nível militar. Sua calma sob pressão indicava experiência com violência que nenhuma garçonete de 22 anos deveria possuir. Jante comigo, ele disse de repente. Maia piscou surpresa. Com licença, amanhã à noite, em algum lugar tranquilo onde possamos conversar sem interrupções. Eu gostaria de saber mais sobre você. Senhor Monteiro, não acho que isso seja apropriado. Você é meu chefe. Na verdade, sou o chefe do seu chefe, disse Alexandre com um leve sorriso. O que torna isso ainda mais inapropriado, mas estou perguntando mesmo assim. Por quê? A pergunta simples o pegou de surpresa. Porque ele estava perguntando porque ela o intrigava de maneiras que ele não conseguia definir. Porque vê-la lutar tinha sido os 30 segundos mais emocionantes de sua vida privilegiada. Porque ela olhava para ele como se ele fosse apenas um homem em vez de uma conta bancária com pernas. Porque em 33 anos de vida nunca conheci ninguém como você, ele disse honestamente. Maia estudou seu rosto por um longo momento, procurando por sinais de engano ou segundas intenções. Eu não saio com clientes empregadores ou homens que pensam que podem colecionar pessoas interessantes como troféus. Em qual categoria eu me encaixo nas 3? Alexandre riu apesar da rejeição. Justo, mas e se eu não fosse seu empregador? Você ainda seria um cliente que pensa que sou algum tipo de troféu. E se eu prometesse não te tratar como um troféu? Maia balançou a cabeça. Senhor Monteiro, vivemos em mundos completamente diferentes. Você é dono de restaurantes. Eu limpo mesas. Você usa ternos que custam mais que o meu aluguel. Eu compro em brechós. Você coleciona arte. Eu coleciono gorjetas. A conta não fecha. A matemática pode estar errada. Não esse tipo de matemática. Alexandre se viu genuinamente frustrado pela primeira vez em anos. Ele estava acostumado a conseguir o que queria através de charme e persistência,
ou simplesmente assinando cheques. Maya Tanaka não se impressionava com nenhuma de suas táticas usuais. O que seria necessário? Ele perguntou. Para quê? Para você jantar comigo. Maya ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela poderia ignorar a pergunta completamente. Quando ela finalmente falou, sua voz era mais suave, mas não menos determinada. Seria necessário que você fosse alguém completamente diferente de quem você é, Sr. Monteiro. E como isso é impossível, sugiro que ambos aceitemos a realidade e sigamos em frente. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, deixando Alexandre parado entre os vidros quebrados e os criminosos inconscientes perguntando-se por que a rejeição de uma garçonete parecia a coisa mais significativa que lhe acontecera em anos. 3 dias após o incidente no Le Rêve, Alexandre se viu fazendo algo sem precedentes sentado na sala de descanso dos funcionários de seu próprio restaurante, às 7 da manhã, tomando uma xícara de café terrível e fingindo revisar relatórios de inventário. Na realidade, ele estava esperando o turno de Maya começar para poder observá-la em seu ambiente natural. O que ele descobriu desafiou todas as suposições que ele havia feito sobre seu passado. Maya chegou precisamente 15 minutos antes de seu turno, vestiu seu uniforme com eficiência militar e imediatamente começou a revisar as reservas da noite com um foco que beirava o acadêmico. Alexandre observou da janela de serviço da cozinha enquanto ela memorizava não apenas os números das mesas e as preferências dos clientes, mas também restrições alimentares, datas de aniversário e até as seleções de vinhos preferidas dos clientes habituais. Ela é outra coisa, não é? Alexandre se virou e encontrou Henri Dubois, o chefe principal do Le Rêve, ao seu lado com uma expressão conhecedora. Quem Maya é quem você está observando? Sim, cozinho há 30 anos, Sr. Monteiro, e reconheço a precisão quando a vejo. Essa garota aborda o serviço de mesas como um mestre de xadrez aborda um torneio. Alexandre franziu a testa. Mestre de xadrez. Ela pensa 6 jogadas à frente. Observe-a esta noite durante o serviço. Ela antecipa as necessidades antes que os clientes percebam que as têm. Ela sabe quais mesas pedirão sobremesa com base em suas escolhas de entrada. Ela pode prever quando alguém precisará de sua taça de vinho reabastecida por seus padrões de conversa. É notável. Você acha que ela é super qualificada para este trabalho? Henri riu suavemente. Eu acho que ela é super qualificada para este planeta, mas o que quer que a tenha trazido aqui, ela trabalha mais do que qualquer outra pessoa e nunca reclama. Os outros garçons a respeitam porque ela facilita o trabalho deles. Como se convocada pela conversa, Maya apareceu na porta da cozinha. Ela se movia com a mesma graça econômica que Alexandre notara durante o assalto, portando-se como alguém que possuía cada centímetro do espaço ao seu redor. Chefe Dubois, notei que a mesa 7 tem restrições alimentares que não estão listadas em nosso sistema. As notas da reserva mencionavam alergia a mariscos, mas o cliente também mencionou evitar glúten em sua última visita. Devo sinalizar isso para o serviço de hoje à noite. Claro, obrigado por perceber isso, Maya. Maya assentiu e começou a sair, mas Henri a chamou de volta. Maya, você já conheceu nosso dono, o Sr. Monteiro. Ela se virou, e Alexandre viu o exato momento em que ela o avistou. Sua expressão não mudou, mas algo se alterou em sua postura, um sutil posicionamento defensivo, que sugeria que ela o via como uma ameaça em potencial. Já nos conhecemos, disse ela com cuidado. Senhor, Monteiro, há algo que você precisa em relação ao serviço desta noite. Na verdade, sim. Gostaria de discutir seu histórico com a empresa. Seu arquivo de emprego parece extraordinariamente escasso. Os olhos de Maya se estreitaram ligeiramente. Eu forneci toda a documentação necessária quando fui contratada. Você forneceu a documentação mínima exigida. A maioria dos funcionários inclui referências, experiência de trabalho anterior, formação educacional. Seu arquivo contém uma carteira de motorista CPF e nada mais. Há algum problema com meu desempenho no trabalho? Muito pelo contrário. Seu trabalho é excepcional, o que torna seu histórico mínimo ainda mais intrigante. Henri sentiu a tensão e se desculpou silenciosamente, deixando-os sozinhos na cozinha. Maya permaneceu perfeitamente imóvel, mas Alexandre notou que suas mãos haviam se movido inconscientemente para uma posição defensiva ao lado do corpo. Senhor Monteiro, eu faço bem o meu trabalho. Sou pontual profissional e não causo problemas. Na maioria dos lugares, isso é suficiente. Este não é a maioria dos lugares.
Este é um estabelecimento de 3 estrelas Michelin onde cada funcionário passa por uma extensa verificação de antecedentes. Então, talvez você devesse ter me investigado mais a fundo antes de me contratar. Alexandre se viu sorrindo apesar da óbvia repreensão. Você está fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Desviando a conversa de volta para mim em vez de responder perguntas sobre si mesma. É uma técnica de deflexão sofisticada. Ou talvez eu apenas valorize minha privacidade. Privacidade é uma coisa, mistério é outra. A maneira como você lutou com aqueles homens exigiu anos de treinamento profissional. Seu conhecimento sobre serviço de vinhos sugere educação formal de sommelier. Sua compreensão intuitiva dos protocolos de alta gastronomia indica experiência em estabelecimentos muito acima deste nível. E, no entanto, você trabalha aqui como garçonete, mora em um kitnet na Liberdade e age como se nunca tivesse estado em lugar nenhum ou feito algo interessante. Maia ficou em silêncio por um longo momento estudando seu rosto com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Você tem me investigado. Tenho tentado te entender. Há uma diferença. Acho que sim. Uma vem da suspeita, a outra da curiosidade. E qual é esta? E Alexandre considerou a pergunta seriamente. Honestamente, ambas. A maneira como você lidou com aqueles assaltantes foi impressionante, mas preocupante. Esse nível de habilidade não vem de aulas casuais de autodefesa. Talvez eu seja naturalmente coordenada. E talvez eu seja naturalmente humilde. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Contra sua vontade, os lábios de Maia se curvaram no que poderia ter sido o início de um sorriso. Você está me pedindo para confiar em você com informações pessoais. Mas o que exatamente você fez para merecer essa confiança? Bom ponto. O que seria necessário? Para começar, pare de investigar meu passado. Se quiser saber algo sobre mim, pergunte-me diretamente. Tudo bem. Maia Tanaka, onde você aprendeu a lutar assim? Meu avô me ensinou. Próxima pergunta. Onde? No bairro da Liberdade, em São Paulo. Próxima. Por que você foi embora? O quase sorriso desapareceu completamente. Essa não é uma pergunta justa. Por que não é justa? Porque você não está pronto para essa resposta e eu não estou pronta para dá-la. Alexandre sentiu-se sendo puxado mais fundo no quebra-cabeça, que era Maia Tanaka. Cada resposta que ela dava levantava 3 novas perguntas e cada resposta defensiva o tornava mais determinado a entender do que ela estava se protegendo. Jante comigo esta noite depois do serviço, ele disse novamente. Senhor Monteiro, Alex, apenas Alex, e não como seu empregador, mas como alguém que te acha fascinante e quer saber mais. Por que isso é tão importante para você? A pergunta o deteve. Por que era importante ele namorou modelos atrizes e mulheres de negócios brilhantes sem sentir esse nível de interesse avassalador? O que havia em Maia que o fazia querer quebrar suas defesas porque passei toda a minha vida adulta cercado por pessoas que querem algo de mim, disse ele finalmente. Dinheiro, contatos, status social, oportunidades de negócio. Mas você não quer nada. Você ativamente desencoraja meu interesse. No meu mundo, isso é tão raro que é praticamente extinto. Talvez eu não queira nada, porque aprendi que tudo tem um preço. E se não tiver, tudo tem Alex. A questão é se você está disposto a pagar quando a conta chegar. Antes que ele pudesse responder, Maia olhou para o relógio e ajeitou o uniforme. Preciso começar meu turno com sua licença. Ela se afastou, deixando Alexandre parado na cozinha com a desconfortável percepção de que ele estava perseguindo alguém que poderia estar fugindo de algo muito mais sério do que ele imaginava. Mas em vez de dissuadi-lo, o pensamento apenas tornou Maia Tanaka mais atraente. Enquanto o serviço da noite começava, Alexandre se posicionou onde podia observar Maia sem ser óbvio. Henri estava certo. Ela se movia pelo salão como uma grande mestra jogando xadrez. Ela antecipava cada necessidade, resolvia problemas antes que se tornassem visíveis e de alguma forma conseguia fazer com que uma sala cheia de milionários exigentes se sentisse como se fossem sua única prioridade. Mas foram os pequenos detalhes que capturaram a atenção de Alexandre. A maneira como ela segurava as garrafas de vinho sugeria treinamento formal em estabelecimentos de prestígio. Sua conversa com um empresário francês fluía sem esforço entre inglês e francês, com um sotaque que falava de educação, não apenas de exposição. Quando um cliente italiano idoso ficou confuso com o menu Maia, mudou para um italiano fluente sem perder o ritmo. O mais revelador de tudo foi sua interação com um jovem casal comemorando seu aniversário. A mulher estava claramente nervosa,
usando um vestido que provavelmente lhe custou o salário de um mês. Intimidada pelo ambiente elegante, Maia de alguma forma a fez se sentir confortável, sem ser condescendente, recomendando vinhos que complementavam seu orçamento, fazendo a experiência parecer especial em vez de econômica. Ela tem 4 mesas, 96 clientes esta noite, e cada um deles pensa que é o favorito dela, observou Henri aparecendo novamente ao lado de Alexandre. Isso não é apenas habilidade, é arte. Como alguém tão talentoso acaba servindo mesas da mesma forma que alguém com sua inteligência acaba comprando restaurantes em vez de governar países. Suponho que a vida é complicada e as pessoas fazem escolhas por razões que nem sempre fazem sentido para os de fora. Alexandre observou Maia entregar uma sobremesa perfeitamente cronometrada na mesa 12, enquanto simultaneamente chamava a atenção de um cliente na mesa 15 que precisava de sua taça de vinho reabastecida. Ela fazia parecer fácil, mas ele podia ver a tremenda concentração necessária para orquestrar um serviço tão perfeito. Enquanto a noite terminava, Alexandre tomou sua decisão. Ele esperaria por Maia após o término de seu turno não para pressioná-la a jantar, mas para oferecer algo que nunca havia oferecido a ninguém, antes honestidade completa sobre por que ela o intrigava. O que ele não esperava era encontrá-la no beco atrás do restaurante à 1 da manhã praticando formas de artes marciais com precisão mortal sob o brilho pálido das luzes de segurança. Alexandre ficou paralisado na porta, observando Maia se mover através do que parecia ser um kata avançado com uma fluidez de tirar o fôlego. Seu uniforme de trabalho havia sido substituído por roupas pretas simples que permitiam um movimento irrestrito e seus cabelos soltos flutuavam ao redor de seus ombros enquanto ela executava técnicas que eram claramente letais em sua precisão. Ela girava, chutava, golpeava oponentes invisíveis com combinações que teriam sido devastadoras contra atacantes reais. Isso não era prática casual, era o treinamento disciplinado de alguém mantendo habilidades que levaram anos para serem desenvolvidas. Cada movimento falava de memória muscular conquistada através de inúmeras horas de repetição. Maia sentiu sua presença sem quebrar o ritmo, completando sua forma antes de se virar para encará-lo com calma alerta. Senhor Monteiro, trabalhando até tarde. Alex, ele corrigiu automaticamente. E sim, aparentemente não tão tarde quanto algumas pessoas. Eu prefiro praticar quando não há plateia. Como isso está funcionando para você? Contra sua vontade, Maia sorriu. Não muito bem, aparentemente. Alexandre entrou no beco notando como a postura de Maia mudou subitamente para manter a distância, mantendo as rotas de fuga claras. Isso foi lindo. Também aterrorizante, mas lindo. É apenas exercício. Isso foi treinamento de combate em um nível que a maioria das unidades militares invejaria. Onde exatamente seu avô te ensinou a se mover assim? Maia ficou quieta por um longo momento estudando seu rosto na luz fraca. Algo em sua expressão deve tê-la convencido a abandonar pelo menos uma camada de pretensão defensiva. Meu avô era Kenji Tanaka. Ele ensinou karatê tradicional na Liberdade por 40 anos. Comecei a treinar com ele quando tinha 4 anos. Alexandre reconheceu o nome imediatamente. Kenji Tanaka era lendário nos círculos de artes marciais, um mestre que treinou campeões e cuja academia produziu lutadores que dominaram competições internacionais. Kenji Tanaka era seu avô. O Kenji Tanaka, você já ouviu falar dele? Qualquer pessoa que já estudou artes marciais ouviu falar dele. Ele era considerado um dos maiores mestres de sua geração. Sua academia produziu mais campeões do que qualquer outra instituição na América do Sul. A expressão de Maia tornou-se guarded novamente. A maioria das pessoas não sabe tanto sobre karatê tradicional. Eu estudei taekwondo na faculdade. Não seriamente, mas o suficiente para reconhecer a perícia quando a vejo. Seu avô era famoso por aceitar apenas alunos que demonstravam dedicação excepcional e habilidade natural. Ele abria exceções para a família. Duvido. Kenji Tanaka era conhecido por ser mais duro com seus parentes do que com qualquer outra pessoa. Se ele te treinou pessoalmente, é porque você tinha um talento extraordinário. Maia começou a juntar suas coisas claramente desconfortável com a direção da conversa. E isso foi há muito tempo. Há quanto tempo você foi embora? A pergunta a fez parar. Eu não fui embora. Fui mandada embora. Por quem? Minha família. Quando fiz 18 anos, eles decidiram que eu precisava focar em atividades mais práticas. Casamento especificamente.
Famílias japonesas tradicionais nem sempre aprovam filhas que preferem lutar a encontrar maridos. Alexandre sentiu que havia muito mais na história, mas a linguagem corporal de Maia o advertiu a não insistir. Em vez disso, ele adotou uma abordagem diferente. Está com fome? O quê? É 1h30 da manhã. Você acabou de terminar um turno de 10 horas seguido pelo que pareceu 1 hora de treinamento intensivo. Aposto que não comeu nada substancial desde o almoço. Estou bem. Essa não foi a pergunta. Você está com fome. Maia hesitou. Sim, eu conheço um lugar. Nada chique. Apenas boa comida e sem código de vestimenta. Alex, não é um encontro apenas comida. Duas pessoas que por acaso estão com fome ao mesmo tempo comendo no mesmo local. Sem expectativas, sem segundas intenções. Por que você está sendo tão persistente? Porque você é a primeira pessoa que conheci em anos que me desafia a ser mais do que apenas rico. Você me faz querer ganhar seu respeito em vez de comprá-lo. Maia olhou para ele por um longo momento, ponderando algo em sua mente. Uma condição. Diga! Sem mais perguntas sobre o meu passado esta noite. Podemos falar sobre qualquer outra coisa, mas minha história pessoal está fora dos limites. Fechado. A lanchonete que Alex escolheu era um lugar 24 horas na Liberdade que servia caminhoneiros trabalhadores do turno da noite e insones que precisavam de comida de conforto em horas incomuns. Maia pareceu relaxar assim que entraram. A atmosfera casual e a clientela da classe trabalhadora aparentemente pareciam mais seguras para ela do que restaurantes elegantes, cheios de pessoas que poderiam ter expectativas ou julgamentos. Eles encontraram uma mesa no canto dos fundos e Maia pediu panquecas com uma porção de bacon enquanto Alex pediu café e uma torta. Ela comeu com fome genuína e Alex se viu fascinado por este vislumbre de Maia sem sua máscara profissional. Posso perguntar sobre karatê sem que isso conte como história pessoal, ele se aventurou. Depende da pergunta. A forma que você estava praticando. Que estilo era? Shotokan com elementos de Goju-ryu. Meu avô acreditava em combinar técnicas tradicionais com aplicações práticas. Quantas horas por dia você treinava? Quando eu era mais nova, de 4 a 6 horas depois da escola, mais nos fins de semana. O treinamento não era opcional em nossa família. Você sente falta? Maia parou com o garfo a meio caminho da boca. Falta do quê? De competir. Pelo que entendi, alguém com seu histórico seria elegível para equipes nacionais competições internacionais. Eu nunca estive interessada em competição. Por que não? Porque karatê não é um esporte. É um modo de vida, uma filosofia, um meio de proteger a si mesmo e aos outros. Transformá-lo em entretenimento diminui seu propósito. Alex se viu inclinando-se para a frente, atraído pela paixão em sua voz. Mas certamente, seu avô teria se orgulhado de vê-la competir nos mais altos níveis. Meu avô se importava mais com o caráter do que com troféus. Ele costumava dizer que as vitórias mais importantes acontecem quando ninguém está assistindo. Como há 3 noites no restaurante. Maia encontrou seus olhos diretamente. Exatamente como há 3 noites. Eles comeram em silêncio confortável por um tempo e Alex notou Maia gradualmente relaxando. Seus ombros perderam a tensão defensiva e ela começou a fazer contato visual ocasional, em vez de constantemente procurar por saídas. Sua vez, disse ela eventualmente. Para quê? Para responder perguntas. É justo. O que você quer saber? Por que restaurantes você poderia ter entrado em qualquer negócio, mas escolheu a hospitalidade? Por quê? Alex considerou a pergunta seriamente. Porque a comida une as pessoas. É uma das poucas indústrias onde o sucesso depende de fazer as pessoas genuinamente felizes, em vez de apenas separá-las de seu dinheiro. E isso é surpreendentemente idealista para um bilionário. Você acha que bilionários não podem ser idealistas? Acho que é mais fácil ser idealista quando se pode pagar pelo luxo dos princípios. Isso é cínico até para você. Maia deu de ombros. A experiência ensina o cinismo. Que tipo de experiência? Ela lhe deu um olhar de aviso. Isso conta como história pessoal. Desculpe, força do hábito. Eles terminaram de comer enquanto os primeiros indícios do amanhecer começavam a clarear o céu lá fora. Alex se viu relutante em terminar a noite que havia sido a conversa mais genuinamente relaxante que tivera em meses. Posso te levar para casa, ele ofereceu enquanto se levantavam para sair. Eu posso pegar o metrô. São 5 da manhã e você mora na Liberdade. Deixe-me te levar. Maia hesitou, depois assentiu. Obrigada.
O carro de Alex era um BMW modesto em vez da Ferrari ou Lamborghini que Maia esperava. Ela ergueu uma sobrancelha enquanto ele abria a porta do passageiro para ela. Não é o que você esperava. Imaginei que você dirigiria algo mais chamativo. E eu guardo os carros chamativos para quando preciso intimidar as pessoas. Hoje à noite, só quero te levar para casa em segurança. Durante o trajeto para o bairro de Maia, eles conversaram sobre livros, filmes e música, tópicos neutros que revelaram interesses compartilhados em literatura clássica e filmes estrangeiros obscuros. Alex descobriu que Maia era muito mais culta do que seu trabalho sugeria, com opiniões sobre autores e assuntos que indicavam uma educação formal, bem além do ensino médio. Quando chegaram ao prédio dela, um antigo armazém convertido em uma área industrial que estava lentamente se gentrificando, Maia se virou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Obrigada pelo jantar e por não insistir quando pedi que não o fizesse. Obrigado por me dar uma chance de provar que não sou completamente terrível. O júri ainda está deliberando sobre isso, disse Maia, mas ela estava sorrindo. Posso te ver de novo, Alex. Não um encontro apenas. Esta conversa com alguém que não quer nada de mim, exceto honestidade. Maia estudou seu rosto na luz fraca do painel. Por que isso é tão importante para você? Porque você é a primeira pessoa que conheci que me faz querer ser digno de seu respeito. Algo mudou na expressão de Maia, um breve vislumbre de vulnerabilidade antes que suas defesas se fechassem novamente. Eu tenho que ir. Ela saiu do carro antes que Alex pudesse responder, desaparecendo em seu prédio sem olhar para trás. Mas enquanto ele dirigia para casa pelas ruas vazias, Alex não conseguia afastar a sensação de que algo significativo havia mudado entre eles. O que ele não sabia era que Maia estava em sua janela, observando as luzes traseiras de seu carro desaparecerem e se perguntando por que um homem que poderia ter qualquer pessoa estava tão determinado a entender alguém que passou anos se tornando invisível. E o que nenhum deles percebeu foi que Marcos Oliveira, o sócio de Alex e seu amigo mais antigo, os estava seguindo desde que saíram do restaurante tirando fotos e fazendo planos que em breve ameaçariam tudo o que eles estavam começando a construir juntos. Marcos Oliveira era sócio de Alexandre Monteiro há 8 anos, melhor amigo há 12, e inimigo secreto nos últimos 6 meses. Sentado em seu escritório na cobertura, revisando as fotos que seu investigador particular tirara de Alex e Maia, seu maxilar se contraiu com uma raiva mal controlada. Maia Tanaka não era apenas uma garçonete que chamara a atenção de Alex. Ela era a neta de Kendi Tanaka, o lendário mestre de karatê cujo dojo Marcos tentara desesperadamente se juntar quando adolescente, apenas para ser rejeitado por falta de disciplina e caráter que Kendi exigia de seus alunos. O velho olhara através de Marcos, vendo a raiva e o sentimento de direito que o moviam, e o dispensara com palavras que ainda queimavam 15 anos depois. Você busca poder, não sabedoria. Encontre outro professor. Agora, a neta de Kendi ameaçava descarrilar o negócio mais importante da carreira de Marcos. A Web Industries lucraria $40 milhões com a venda da cadeia de restaurantes de Alex para um consórcio de investidores internacionais. Um acordo que só prosseguiria se Alex permanecesse focado nos negócios em vez de se distrair com envolvimentos românticos com mulheres inadequadas. Marcos pegou o telefone e discou um número que esperava nunca usar. É o Oliveira. Preciso que você resolva um problema. A voz do outro lado era fria e profissional. Que tipo de problema? O tipo que exige que alguém desapareça por um tempo, permanentemente se necessário. Enquanto Marcos fazia arranjos para destruir sua vida, Maia estava experimentando algo que pensava ser impossível esperança. Pela primeira vez em 4 anos, ela se permitiu imaginar um futuro que não envolvesse se esconder, fugir ou olhar constantemente por cima do ombro. Trabalhar no Le Rêve se tornara mais do que apenas um emprego desde que Alex começou a visitar regularmente. Ele manteve sua promessa de não pressioná-la sobre encontros. Em vez disso, encontrava desculpas para estar no restaurante durante seus turnos. Às vezes ele revisava relatórios de inventário de uma mesa de canto. Outras vezes, reunia-se com fornecedores no salão. Sempre a tratava com o mesmo profissionalismo respeitoso que mostrava a seus executivos, nunca usando sua posição para deixá-la desconfortável. Mas foram os pequenos gestos que quebraram as defesas de Maia. A maneira como ele se lembrava que ela preferia chá Earl Grey a café durante seus intervalos.
como ele providenciou para que a área de estacionamento dos funcionários tivesse melhor iluminação depois de saber que ela caminhava sozinha para o metrô após os turnos tardios. O fato de ele ter aumentado discretamente a segurança em todas as suas propriedades após o assalto ao restaurante, não para se proteger, mas para garantir que seus funcionários se sentissem seguros. Maya estava limpando mesas após o serviço de almoço, quando Henry se aproximou com uma expressão de fúria mal contida. Maya, preciso falar com você em particular. Algo em seu tom fez seu estômago se contrair com um pavor familiar. Ela o seguiu até seu escritório, onde ele fechou a porta e se virou para encará-la com notícias devastadoras. A imigração recebeu uma denúncia anônima esta manhã, alegando que você está trabalhando com documentação falsa. O sangue sumiu do rosto de Maya. O quê? Eles estão conduzindo uma investigação completa sobre seu status de emprego, documentação legal, verificação de antecedentes, tudo. Se houver algo irregular em seus papéis, Maya afundou em uma cadeira, sua mente acelerada. Sua documentação era legítima, mas não sobreviveria a um escrutínio profundo porque fora criada por pessoas especializadas em ajudar vítimas a desaparecer de situações perigosas. Os investigadores da imigração eventualmente rastreariam os documentos até sua origem, expondo não apenas Maya, mas toda uma rede que ajudava mulheres a escapar de famílias abusivas e casamentos arranjados. Quem faria isso? Henry perguntou gentilmente. Maya já sabia. Havia apenas uma pessoa que tinha tanto a motivação quanto os recursos para destruir sua vida de forma tão completa. Alguém que a observava de perto o suficiente para saber exatamente onde atacar. Eu tenho que pedir demissão, disse ela em voz baixa. Maya não. Podemos lutar contra isso. Alexandre tem excelentes advogados. Não posso envolver o Alex nisso. Se a imigração o conectar ao meu caso, isso pode prejudicar seus negócios, sua reputação. Não vou deixar isso acontecer. Então, o que você vai fazer? Maya se levantou, sua decisão tomada. O que sempre fiz. Fugir. Henry agarrou seu braço gentilmente. Você não precisa viver assim. Seja lá do que você está fugindo, pode haver outro caminho. Você não entende. As pessoas de quem estou fugindo não desistem. Elas não perdoam e têm dinheiro e contatos suficientes para destruir qualquer um que tente me ajudar. Naquela noite, Maya arrumou seus poucos pertences em uma única mala de lona, a mesma rotina que ela havia realizado em 3 cidades diferentes nos últimos 4 anos. Não deixar rastros, não levar nada que não pudesse ser substituído, desaparecer antes que alguém percebesse que ela havia partido. Ela estava quase terminando quando ouviu uma chave na fechadura. Apenas uma pessoa tinha a chave de seu apartamento, o proprietário, e ele havia dado instruções explícitas a Maya para nunca usá-la, exceto em emergências. Maya se posicionou atrás da porta, pronta para lutar se necessário, mas a pessoa que entrou foi Alexandre Monteiro. Maya, Henry me contou o que aconteceu. Precisamos... Alex parou abruptamente quando viu a mala arrumada em sua cama. Não, você não deveria estar aqui. Você está indo embora. Eu preciso. Não, você não precisa. Podemos lidar com isso juntos. Eu tenho advogados e investigadores recursos. Alex, pare. A voz de Maya era firme, mas não rude. Esta não é a sua luta. Claro que é. Alguém está te atacando para me atingir. Isso a torna absolutamente minha luta. Maya se virou para encará-lo completamente. E Alex viu algo em seus olhos que fez seu sangue gelar. Não era medo ou incerteza. Era o olhar de alguém que havia tomado uma decisão final e não seria influenciado por argumentos ou emoções. Você acha que isso é sobre você, mas não é. Isso é sobre o meu passado me alcançando exatamente como eu sempre soube que aconteceria. Que passado? Maya, fale comigo. Seja o que for, podemos lidar com isso. Eu não posso te contar. Por que não? Porque você é um homem bom que acredita que problemas podem ser resolvidos com dinheiro e determinação. Mas alguns problemas não têm solução. Algumas pessoas não podem ser combatidas ou convencidas ou compradas. Às vezes, a única opção é fugir. Alex se aproximou, sua voz desesperada. Não vou deixar você desaparecer da minha vida porque alguém enviou uma denúncia anônima para a imigração. Não vai parar com a imigração. A voz de Maya era fria, sem emoção. Em seguida será a Receita Federal. Depois serão investigações criminais baseadas em provas plantadas. Depois serão ameaças contra as pessoas de quem eu gosto. Isso escala até que todos ao meu redor estejam em perigo. Quem é de quem você tem tanto medo?
Maia ficou em silêncio por um longo momento, ponderando quanta verdade ela poderia compartilhar com segurança. Minha família. Sua família está te ameaçando. Minha família me vendeu. As palavras pairaram no ar como um golpe físico. Alex sentiu seus joelhos fraquejarem levemente enquanto as implicações o atingiam. Quando eu tinha 17 anos, meus pais arranjaram um casamento com um homem que eu nunca tinha conhecido. Kenjiro Sato, herdeiro de uma fortuna naval, 43 anos, com a reputação de adquirir coisas bonitas e descartá-las quando se entediava. O preço da noiva foi de $2 milhões. As mãos de Alex se fecharam em punhos. Meu Deus, eu recusei. Meu avô apoiou minha decisão e se ofereceu para me deixar ficar com ele, mas meus pais ameaçaram destruir sua academia, arruinar sua reputação e deportá-lo se ele interferisse. Então, concordei em conhecer Kenjiro pensando que talvez pudesse convencê-lo de que não era adequada. A voz de Maia tornou-se distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ele não queria uma esposa. Ele queria uma posse algo bonito e exótico para exibir em eventos sociais e abusar em particular. Quando continuei recusando, ele me sequestrou e me manteve presa até o casamento. Como você escapou? O treinamento do meu avô. Os homens de Kenjiro subestimaram o que uma garota de 17 anos poderia fazer quando devidamente motivada. Lutei para sair, peguei dinheiro do cofre de Kenjiro e desapareci. Isso foi há 5 anos. 4 anos, 7 meses, 12 dias. Kenjiro tem me procurado desde então. Não porque me ama, mas porque eu o envergonhei. Eu o fiz parecer fraco na frente de seus associados. No mundo dele, isso é imperdoável. Alex sentiu a raiva crescendo em seu peito como um fogo físico. Por que você não foi à polícia? Com que provas? A operação de Kenjiro é completamente legal no papel. Casamentos arranjados não são ilegais se ambas as partes parecem consentir. E minha família juraria que eu era mentalmente instável, que fugi de um lar amoroso e de um pretendente generoso. Mas você é uma cidadã brasileira. Você tem direitos. Sou uma nipo-brasileira sem dinheiro, sem contatos e sem prova de crimes que foram cuidadosamente construídos para parecerem legais. Kenjiro tem equipes de advogados políticos em seu bolso e dinheiro suficiente para fazer problemas desaparecerem permanentemente. Alex entendeu agora por que Maia havia sido tão resistente ao seu interesse. Ela não estava se fazendo de difícil ou se protegendo de um coração partido. Ela estava se protegendo de uma ameaça genuína que poderia lhe custar tudo, incluindo sua vida. Então você tem fugido por 4 anos. Nova cidade a cada 18 meses. Nova identidade. Novo emprego, nova vida. Funcionou até que alguém descobriu quem eu realmente sou. Alguém como Marcos Oliveira. A cabeça de Maia se ergueu de surpresa. O que, meu sócio? Ele tem agido de forma estranha ultimamente, fazendo perguntas sobre você, recebendo ligações que não explica. Pensei que ele estava apenas sendo protetor com o negócio. Mas agora, Alex, você tem que ficar longe de mim. Se o Marcos está envolvido, então Kenjiro sabe exatamente onde estou. Vir aqui te coloca em perigo. Eu não me importo com o perigo. Bem, eu me importo. A compostura de Maia finalmente se quebrou. Eu me importo que você se machuque por minha causa. Eu me importo que seu negócio seja destruído porque você tentou ajudar alguém que mal conhece. Eu me importo que pessoas boas sofram porque fui egoísta o suficiente para me permitir me importar com alguém de novo. Alex estendeu a mão para ela, mas Maia recuou balançando a cabeça. Estou indo embora esta noite. Não tente me encontrar. Não contrate investigadores ou use seus contatos. Apenas me deixe ir e esqueça que nos conhecemos. Maia, prometa-me. Alex olhou para ela por um longo momento, vendo o medo e o desespero que ela estava tentando tanto esconder. Não posso prometer isso. Então você vai nos matar. Maia pegou sua mala e se dirigiu para a porta, mas Alex bloqueou seu caminho. Tem que haver outro jeito. Não há. E se o expusermos e se tornarmos público o que ele fez, com que prova minha palavra contra a dele? Ele me destruirá no tribunal e virá atrás de você em seguida. E se nos certificarmos de que ele não possa... Algo no tom de Alex fez Maia olhá-lo com mais atenção. O que você quer dizer? Dê-me 24 horas. Não fuja. Não desapareça. Dê-me um dia para te mostrar que há outra opção. Alex, isso não é um problema de negócios que você pode resolver com estratégia e recursos. Talvez não, mas não vou desistir de você sem lutar. Maia o encarou dividida entre a esperança e o terror. Tudo em sua experiência lhe dizia para fugir imediatamente.
mas algo nos olhos de Alex a fazia querer acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse outro caminho. 24 horas, disse ela finalmente. Mas se você não encontrar uma solução que não o coloque em risco, eu vou embora. Fechado. Enquanto Alex saía de seu apartamento, nenhum deles notou a van estacionada do outro lado da rua ou a câmera de longo alcance capturando cada movimento deles. Marcos Oliveira já estava implementando a próxima fase de seu plano, e 24 horas poderiam não ser tempo suficiente para salvá-los. Alexandre Monteiro havia construído seu império de negócios, estando preparado para qualquer contingência, mas nada o havia preparado para a ligação que o acordou às 4 da manhã. Senhor Monteiro, aqui é o detetive Martinez da Polícia Civil. Precisamos que venha ao Hospital das Clínicas imediatamente. Maia Tanaka foi encontrada inconsciente em um beco na Liberdade há 3 horas. Alex estava vestido e em seu carro antes que o detetive terminasse de explicar as circunstâncias. Maia havia sido descoberta por um corredor espancada até a inconsciência sem identificação e sem motivo aparente para o ataque. Apenas o cartão de contato de emergência em sua carteira que listava o restaurante levara a polícia até Alex. O trajeto para o hospital passou em um borrão de raiva e autorrecriminação. Ele deveria ter insistido que ela ficasse com ele. Ele deveria ter fornecido melhor segurança. Ele deveria ter reconhecido que 24 horas era tempo demais ao lidar com pessoas dispostas a sequestrar e abusar de adolescentes. A detetive Martinez o encontrou na sala de espera da emergência. Uma mulher de aparência cansada na casa dos 40 anos que claramente já vira muita violência em sua carreira. Ela está estável, mas inconsciente. Concussão, 3 costelas quebradas, contusões extensas. Quem fez isso sabia exatamente como machucá-la, sem deixar evidências óbvias de tortura. Ela disse alguma coisa: ela não recuperou a consciência desde que a encontramos. Mas, Sr. Monteiro, há outra coisa. Encontramos isso no bolso da jaqueta dela. Martinez entregou-lhe uma fotografia que fez seu sangue congelar. Mostrava Maia e Alex saindo da lanchonete 4 noites antes, mas o rosto de Maia havia sido circulado com tinta vermelha com uma mensagem escrita no verso em caracteres japoneses. Você consegue ler isso? Martinez perguntou. Alex olhou para a escrita estrangeira sentindo-se impotente. Não, mas conheço alguém que consegue. 1 hora depois, Henri Dubois chegou ao hospital com a doutora. Kim Nakamura, uma professora de linguística da USP, especializada em dialetos asiáticos. A doutora Nakamura estudou a fotografia com crescente preocupação. Isto está escrito em japonês tradicional, mas a fraseologia é arcaica formal. Diz: a noiva fugitiva retornará ao seu legítimo marido, ou todos que a abrigarem sofrerão o mesmo destino. Legítimo marido. A detetive Martinez parecia confusa. Alex explicou a situação de Maia da forma mais concisa possível, observando a expressão de Martinez mudar de ceticismo para uma compreensão sombria. Então esse tal de Kenjiro mandou espancá-la como um aviso. Não Kenjiro diretamente, ele é esperto demais para sujar as mãos, mas seus homens sim. Precisaremos de provas para construir um caso. Eu talvez possa ajudar com isso. Todos se viraram quando Marcos Oliveira entrou na sala de espera, sua expressão perfeitamente elaborada para transmitir preocupação e apoio. Alex sentiu sua suspeita se cristalizar em certeza. Marcos, como você soube que deveria vir aqui, ouvi sobre o ataque através de contatos na polícia. Vim assim que pude. Contatos na polícia. Alex, precisamos conversar em particular. Contra seu melhor julgamento, Alex seguiu Marcos para um canto silencioso da sala de espera. Marcos olhou ao redor para garantir que não estavam sendo ouvidos antes de falar em tons baixos e urgentes. E isso tem que parar agora. O que tem que parar? Seu envolvimento com essa mulher. Ela é perigosa, Alex. Ela trouxe criminosos violentos para nossas vidas, ameaçou nosso negócio e agora está colocando todos ao seu redor em risco. Maia é a vítima aqui. Maia é um ímã para problemas. E enquanto você estiver associado a ela, esse problema se torna nosso problema. Alex estudou o rosto de seu sócio vendo algo que nunca havia notado antes. Uma frieza que ia além das preocupações de negócios. Foi você. O quê? Foi você quem ligou para a imigração. Foi você quem disse a Kenjiro onde encontrá-la. A expressão de Marcos não mudou, mas algo se alterou em seus olhos. Alex, você está emotivo agora. Não está pensando com clareza. Responda à pergunta, Marcos. Você contatou Kenjiro.
Eu contatei pessoas que poderiam verificar se essa mulher era quem ela afirmava ser. Sim, a admissão atingiu Alex como um golpe físico. Seu filho da... Eu protegi nossos interesses comerciais. Essa mulher estava usando documentação falsa, mentindo sobre seu passado e te manipulando para um relacionamento que poderia ter destruído tudo o que construímos, vendendo-a para o homem que tentou forçá-la a um casamento, garantindo que criminosos perigosos não se tornassem nosso problema. Alex sentiu a raiva crescendo em seu peito, mas se forçou a manter a calma. Perder a cabeça agora não ajudaria Maya e poderia impedi-lo de descobrir a extensão total da traição de Marcos. O que exatamente você disse a Kenjiro? Eu disse a ele onde ela estava trabalhando e morando, nada mais. E o que ele te ofereceu em troca? Marcos hesitou e Alex soube que havia encontrado o verdadeiro motivo. Kenjiro possui 40% do consórcio de investimentos que está tentando comprar nossa cadeia de restaurantes. Ele deixou claro que sua participação dependia da remoção de certos obstáculos. Obstáculos? Você quer dizer Maya. Quero dizer distrações que estavam te impedindo de focar nos negócios. Alex sentiu o resto de suas ilusões sobre sua parceria e amizade com Marcos se desfazerem em pó. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde que percebi que você estava falando sério sobre ela. Alex, este acordo representa 40 milhões de dólares de lucro. 40 milhões que você estava disposto a jogar fora por uma mulher que conhecia há menos de uma semana. Então, você decidiu que ela fosse espancada e ameaçada. Decidi lembrá-la de que algumas situações não podem ser consertadas com boas intenções e bolsos fundos. Pensei que ela entenderia o recado e desapareceria por conta própria, mas ela não o fez. Não, ela veio até você pedir ajuda, o que forçou medidas mais diretas. Alex olhou para o homem que considerara seu amigo mais próximo por mais de uma década e percebeu que nunca o conhecera de verdade. Marcos sempre fora ambicioso e calculista, mas Alex presumira que essas características eram equilibradas por lealdade e decência humana básica. Ele estava errado. A parceria acabou. Alex, não tome decisões emocionais das quais se arrependerá. A única coisa que lamento é ter confiado em você. A voz de Alex era mortalmente silenciosa. Você tem 24 horas para remover seus pertences de nossos escritórios. Depois disso, a segurança o escoltará para fora das instalações. Você está cometendo um erro. Sem meus contatos, seus planos de expansão... Prosseguiremos sem você. Ou não prosseguirão. De qualquer forma, você não terá parte neles. Alex se virou para sair, mas Marcos agarrou seu braço. Isso não vai terminar aqui. Kenjiro não vai parar porque você me demitiu. Se alguma coisa, você piorou a situação. Então eu lidarei com Kenjiro diretamente. Com o que boas intenções Kenjiro tem adquirido mulheres como arte colecionável por 20 anos. Ele tem políticos, juízes e comissários de polícia em 3 países em sua folha de pagamento. Você acha que seu dinheiro e seus advogados brasileiros o assustam? Alex se soltou do aperto de Marcos. Vamos descobrir. Enquanto Alex se afastava, Marcos gritou atrás dele uma última vez. Ela vai te matar, Alex. E por que por uma mulher que passou 4 anos mentindo sobre tudo, incluindo o nome dela? Alex parou. O que você quer dizer incluindo o nome dela? Marcos sorriu com fria satisfação. Maya Tanaka não é o nome verdadeiro dela. Ela tem usado identidades falsas por tanto tempo que duvido que se lembre de quem ela realmente é. A mulher que você pensa que está protegendo nem existe. Apesar de tudo que aprendera sobre a traição de Marcos, esta revelação final atingiu Alex como uma faca no peito. Ele havia se apaixonado por alguém cujo nome ele nem sabia, mas ao retornar ao quarto de hospital de Maya e vê-la deitada inconsciente, seu rosto inchado pela surra que os homens de Kenjiro lhe deram, Alex percebeu que não importava. Qual fosse seu nome verdadeiro, quaisquer que fossem as mentiras que ela contara para se proteger a mulher naquela cama de hospital, era alguém por quem valia a pena lutar. A doutora Nakamura ainda estava examinando a fotografia quando Alex retornou sua expressão preocupada. Há outra coisa, disse ela em voz baixa. O estilo da caligrafia é muito específico. Quem escreveu isso foi educado em escolas japonesas tradicionais, provavelmente no Japão, mas há características sutis que sugerem influência brasileira. O que isso significa? Significa que esta mensagem não foi escrita por Kenjiro ou seus associados no Japão. Foi escrita por alguém nipo-brasileiro, alguém que aprendeu a escrita tradicional, mas vive no Brasil há muitos anos. Alex sentiu as peças de um quebra-cabeça maior começarem a se encaixar.
Alguém como a família de Maia, possivelmente. Ou alguém trabalhando para eles aqui no país. A detetive Martinez ergueu os olhos de suas anotações. Senhor Monteiro, vamos precisar de uma lista completa de todos que sabiam da localização e situação da senhorita Tanaka. Se este Kenjiro tem pessoas operando em São Paulo, precisamos identificá-las. Alex assentiu, mas sua atenção estava focada em Maia, que começava a se mexer em sua cama de hospital. Seus olhos se abriram lentamente, desfocados no início, depois se aguçando gradualmente enquanto ela reconhecia onde estava. Alex, sua voz era quase um sussurro. Estou aqui. Eles me encontraram. Eu sei, mas você está segura agora. Maia tentou se sentar gemendo com a dor de suas costelas quebradas. Ninguém está seguro. Eles continuarão vindo até conseguirem o que querem. E se lhes dermos algo que eles queiram mais, não há nada que Kenjiro queira mais do que recuperar sua honra perdida. E 40 milhões de dólares. Maia olhou para ele confusa e Alex explicou a traição de Marcos e o acordo de negócios que a motivou. Enquanto ele falava, a expressão de Maia mudou de confusão para compreensão e para algo que se aproximava da esperança. Você está falando em destruir os planos de expansão deles. Estou falando em tornar mais caro para Kenjiro te perseguir do que te deixar ir. Alex, essas pessoas não pensam como empresários ocidentais. Honra e reputação importam mais do que dinheiro. Então, atacamos sua honra e reputação. A doutora Nakamura pigarreou. Na verdade, pode haver uma maneira de fazer as duas coisas. Todos se viraram para olhá-la e ela continuou com crescente excitação. Contratos de casamento tradicionais japoneses da geração de Kenjiro frequentemente incluem cláusulas muito específicas sobre honra familiar e reputação nos negócios. Se Maia foi contratualmente prometida como noiva e depois se recusou a cumprir essa obrigação, Kenjiro pode ter o direito legal de recuperar não apenas ela, mas uma compensação pela perda de honra. Como isso nos ajuda? Alex perguntou. Porque esses mesmos contratos geralmente incluem cláusulas sobre as obrigações da família da noiva. Se os pais de Maia aceitaram dinheiro por um casamento que nunca foi consumado, eles podem ser legalmente obrigados a devolver esse dinheiro com juros. Maia se endireitou apesar da dor. 2 milhões de dólares mais 4 anos de juros e multas, o que na lei de negócios tradicional japonesa poderia facilmente chegar a 8 ou 10 milhões de dólares, confirmou a doutora Nakamura. Alex sentiu a esperança crescendo em seu peito. Então, se pudermos provar que os pais de Maia violaram o contrato, Kenjiro pode estar mais interessado em recuperar seu dinheiro deles do que em perseguir Maia. Maia olhou entre Alex e a doutora, Nakamura mal ousando acreditar no que estava ouvindo. Mas precisaríamos de provas do acordo original, documentação da transferência de dinheiro, evidências de que meus pais agiram de má fé. Tudo isso pode estar disponível através de processos judiciais se entrarmos com um tipo certo de ação, acrescentou a detetive Martinez. Pela primeira vez em 4 anos, Maia Tanaka começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ela não precisaria mais fugir. Mas primeiro, eles teriam que sobreviver ao próximo movimento de Kenjiro que já estava em andamento. O confronto veio mais cedo do que qualquer um deles esperava. Kenjiro chegou a São Paulo 18 horas depois que Maia recuperou a consciência, trazendo consigo uma equipe de advogados pessoal de segurança e influência política suficiente para fazer a investigação da detetive Martinez desaparecer subitamente dos canais oficiais. Mas Alexandre Monteiro passara o dia anterior fazendo seus próprios preparativos. Você solicitou esta reunião, disse Kenjiro ao entrar na sala de jantar privada do Le Rêve. Ele era exatamente o que Alex esperava. Impecavelmente vestido, friamente bonito, com o tipo de arrogância casual que vem de uma vida inteira conseguindo o que quer. Confio que você tenha algo significativo para discutir. Alex se levantou para cumprimentar seu convidado, notando os 2 guarda-costas que se posicionaram perto das saídas. Eu tenho uma proposta de negócios. Eu não faço negócios com pessoas que abrigam propriedade roubada. Propriedade roubada. Alex manteve a voz calma, apesar da raiva crescendo em seu peito. Você quer dizer Maia? Quero dizer minha noiva contratualmente obrigada que foi ilegalmente impedida de cumprir o acordo de sua família. A mulher que foi sequestrada e mantida contra sua vontade, você quer dizer, a expressão de Kenjiro não mudou. Perspectivas diferentes sobre a mesma situação. Mas não estou aqui para debater história antiga. Estou aqui para recuperar o que me pertence.
Maia não pertence a ninguém. Ela pertence à minha casa de acordo com um contrato legalmente vinculativo assinado por seus pais e testemunhado por autoridades apropriadas. O fato de ela ter fugido não invalida esse acordo. Alex notou o nome diferente, mas guardou essa informação para mais tarde. Contratos podem ser quebrados. Não este. Muito dinheiro foi trocado. Muitas reputações estão em jogo. Maia retornará comigo para o Japão, onde a cerimônia de casamento adiada finalmente acontecerá. E se ela se recusar? Ela não se recusará, não depois que sua família explicar as consequências da desobediência contínua. Kenjiro gesticulou e um de seus associados colocou um tablet na mesa. A tela mostrava um vídeo de um homem idoso que Alex reconheceu como Kenji Tanaka, o avô de Maia sendo levado de seu dojo algemado. Violações de imigração, explicou Kenjiro calmamente. Descobertas durante uma auditoria de rotina nos registros financeiros de sua academia. Ele está atualmente detido para audiências de deportação. Alex sentiu suas mãos se fecharem em punhos. Seu filho da... Sou um homem de negócios protegendo meus investimentos. O avô de Maia será libertado e todas as acusações retiradas assim que ela cumprir suas obrigações. Se ela continuar a resistir, Kenjiro não precisou terminar a ameaça. A mensagem era clara: obedeça ou veja o homem que a criou sofrer as consequências. Há outra opção, disse Alex em voz baixa. Estou ouvindo. Você recebeu $2 milhões dos pais de Maia como parte do contrato de casamento. De acordo com a lei de negócios tradicional japonesa, se a família da noiva violar esse contrato por engano ou má-fé, eles são obrigados a devolver seu investimento com as devidas penalidades. A expressão de Kenjiro se aguçou com interesse. Continue. Os pais de Maia mentiram para você. Eles alegaram que ela estava disposta a se casar com você, mas sabiam que ela se recusaria. Eles pegaram seu dinheiro sob falsos pretextos, o que constitui fraude tanto sob a lei brasileira quanto a japonesa. Mesmo que isso fosse verdade, recuperar dinheiro de seus pais não aborda a questão da honra. Fui publicamente humilhado quando Maia desapareceu. Isso requer compensação pessoal. Alex havia antecipado este argumento. E se a compensação fosse substancial o suficiente para demonstrar que você foi a parte lesada, e se todos os envolvidos entendessem que você foi generoso o suficiente para liberar Maia de uma obrigação que seus pais criaram fraudulentamente, quão substancial? $8 milhões imediatamente, mais o reconhecimento público de que você foi enganado pela família de Maia e que sua decisão de liberá-la demonstra sabedoria e compaixão em vez de fraqueza. Kenjiro recostou-se na cadeira considerando a oferta. $8 milhões era significativamente mais do que ele investira originalmente, e isso lhe permitiria salvar a face enquanto eliminava um problema que se tornara cada vez mais caro de manter. Quem forneceria essa compensação? Eu. E em troca, Maia fica livre, completamente livre, sem mais contatos, sem reivindicações sobre ela, sem ameaças contra sua família. Você retira as acusações contra o avô dela e deixa todos eles em paz permanentemente. Você está disposto a pagar $8 milhões por uma mulher que conhece há menos de 2 semanas. Estou disposto a pagar $8 milhões para garantir que uma boa pessoa não passe o resto da vida fugindo de uma situação que nunca escolheu. Kenjiro estudou Alex por um longo momento, sua mente calculista pesando os custos e benefícios do acordo proposto. Teria que haver documentação, acordos legais que protejam ambas as partes. Claro. E Maia teria que assinar a papelada reconhecendo que nunca foi coagida, que sua recusa em se casar foi sua própria escolha, não o resultado de influência externa. Alex hesitou. Ele podia ver a armadilha na exigência de Kenjiro. Documentação que transferiria toda a culpa para Maia e sua família, enquanto absolvia Kenjiro de qualquer irregularidade. Ela assinará o que for necessário, disse Alex finalmente. Então temos um acordo. A papelada legal levou mais 4 horas para ser concluída com equipes de advogados de ambos os lados, elaborando documentos que satisfariam os tribunais brasileiros, as tradições de negócios japonesas e a necessidade de Kenjiro de sair da situação com sua reputação intacta. Maia assinou os papéis no escritório de Alex, sua mão tremendo ligeiramente ao reconhecer que seu pesadelo de 4 anos estava finalmente terminando. Kenji Tanaka foi libertado da custódia da imigração antes que a tinta secasse nos contratos. Mas foi a conversa que se seguiu à partida de Kenjiro que Alex se lembraria mais claramente.
8 milhões de dólares, disse Maia em voz baixa. Isso é mais dinheiro do que ganharei em toda a minha vida. É menos do que eu gasto em arte em um bom ano. Esse não é o ponto, Alex. Você mal me conhece. Você sabe que menti sobre meu nome e meu passado, provavelmente dezenas de outras coisas. Por que você arriscaria tanto por alguém em quem não pode confiar? Alex sentou-se na beira da cama de hospital dela, escolhendo suas palavras com cuidado. Qual é o seu nome verdadeiro? Lia Hua. Maia é o nome brasileiro que escolhi quando comecei a fugir. Lia Hua, Alex repetiu lentamente. É lindo. Significa bela flor de ameixa. Meu avô disse que nasci durante a estação das flores de ameixa, quando o inverno está terminando e a primavera está prestes a começar. É isso que isso é o fim do inverno. Maia olhou para ele com olhos que continham 4 anos de dor e esperança. Eu não sei. Estou fugindo há tanto tempo. Não tenho certeza se me lembro de como ficar em um lugar só. Poderíamos descobrir juntos. Alex, não tenho nada a te oferecer. Sem dinheiro, sem contato, sem status social. Sou uma garçonete com uma identidade falsa e bagagem emocional suficiente para encher um navio de carga. Você tem algo que vale mais do que tudo isso. O que você me faz querer ser digno de você? Maia ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. Você percebe que isso é loucura, certo? Nos conhecemos há menos de 2 semanas. As pessoas não se apaixonam tão rápido na vida real. Não se apaixonam. Apaixonam. Alex se inclinou para mais perto, sua voz suave, mas certa. Eu não sei sobre outras pessoas. Só sei sobre nós. E o que você sabe sobre nós? Sei que prefiro passar um dia sendo completamente honesto com você do que uma vida inteira sendo falso com qualquer outra pessoa. Sei que ver você lutar com aqueles assaltantes foi o momento em que percebi que estava sonâmbulo pela minha vida. Sei que o pensamento de você desaparecer me aterroriza mais do que qualquer acordo de negócios que já fiz. Maia sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Alex, eu sei que você está com medo. Sei que foi ferida por pessoas que deveriam te proteger. Sei que você tem todos os motivos para não confiar em alguém como eu. Alguém como você. Alguém rico, privilegiado, alguém que nunca teve que lutar pela sobrevivência ou fugir de algo mais perigoso do que uma aquisição hostil. Maia tocou seu rosto gentilmente, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Você está errado sobre isso. Sobre o quê? Você acha que não entende de sobrevivência, mas entende. Você sobreviveu tendo Marcos como melhor amigo por 12 anos, sem deixar que ele destruísse sua decência básica. Você sobreviveu crescendo rico sem se tornar arrogante ou cruel. Você sobreviveu tendo tudo entregue a você sem esquecer como trabalhar por algo que importava. Como o quê? Como isto? Como nós? Alex capturou sua mão e a segurou contra sua bochecha. Existe um nós. Eu não sei, mas gostaria de descobrir. Mesmo que eu seja completamente louca por me apaixonar por alguém que conheci há 2 semanas. Especialmente porque você é completamente louca por se apaixonar por alguém que conheceu há 2 semanas. Alex se inclinou e a beijou suavemente. E Maia sentiu algo dentro de seu peito que estava congelado por 4 anos, finalmente começar a derreter. Quando se separaram, ela estava sorrindo apesar das lágrimas escorrendo por seu rosto. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Agora você se recupera de seus ferimentos. Então, você pede demissão do seu emprego de garçonete. Eu preciso trabalhar, Alex. Não posso deixar você me sustentar. Não estou falando em te sustentar. Estou falando em te oferecer uma posição que corresponda às suas qualificações reais. Maia parecia confusa. Que qualificações? Alex sorriu. Henri me disse que você fala 4 idiomas fluentemente, tem conhecimento de vinhos em nível de sommelier e entende o serviço de alta gastronomia melhor do que pessoas que estão na indústria há décadas. Estou expandindo para mercados internacionais no próximo ano. Preciso de alguém que possa lidar com complexidades culturais e negociações de alto risco. Você está me oferecendo um emprego. Estou te oferecendo uma carreira se você quiser. Maia o encarou espantada. Você está falando sério? Completamente sério. Embora eu deva avisá-la, o cargo vem com alguns requisitos incomuns. Por exemplo, a pessoa nesta função precisaria comparecer a muitos jantares de negócios, viajar com frequência e ocasionalmente acompanhar o CEO a eventos sociais. Isso soa suspeitosamente como namorar. Namorar com um excelente plano de saúde e um salário de 6 dígitos. Maia riu apesar de si mesma. Você é ridículo. Sou prático.
Preciso de alguém em quem possa confiar nessa posição e gostaria de passar mais tempo com a mulher por quem estou apaixonado. Isso resolve os dois problemas. E se não der certo entre nós, então você ainda terá uma carreira para a qual está qualificada e uma referência que abrirá portas em qualquer lugar na indústria da hospitalidade. Maia considerou a oferta mal conseguindo acreditar que sua vida estava mudando tão drasticamente. Eu tenho uma condição. Diga. Quero visitar meu avô antes de tomar qualquer decisão importante. Preciso falar com ele sobre o que aconteceu, ter certeza de que ele está realmente seguro. Claro, voaremos para São Paulo amanhã. Não vou te perder de vista até ter certeza absoluta de que Kenjiro honrará seu acordo. Maia sorriu. Isso pode levar um tempo, e espero que leve para sempre. Kenji Tanaka estava esperando por eles no aeroporto de Congonhas, parecendo mais velho do que Maia se lembrava, mas inconfundivelmente seu avô. Quando ele a viu caminhando em sua direção com Alex, seu rosto enrugado se abriu no primeiro sorriso genuíno que Maia vira dele em anos. Hua, disse ele suavemente, usando o nome real dela enquanto a abraçava. Você parece você mesma de novo. O que quer dizer, por 4 anos você carregou o peso das escolhas de outras pessoas. Agora você se move como alguém que se lembrou de que tem suas próprias escolhas. Maia apresentou Alex, que se curvou respeitosamente e se dirigiu a Kenji em um japonês cuidadosamente praticado. O velho mestre sorriu com esforço e respondeu em português. Sua pronúncia precisa de trabalho, mas suas intenções são claras. Você se importa com minha neta? Muito, senhor. Bom, ela merece alguém que veja seu valor. Kenji olhou entre eles com olhos conhecedores. O inverno está acabando, Hua. Você está pronta para a primavera. Maia olhou para Alex, que tentava acompanhar a conversa apesar da barreira do idioma, e sentiu o resto de suas defesas finalmente desmoronar. Sim, avô, acho que estou. 6 meses depois, Maia Tanaka, oficialmente Lia Hua Monteiro após seu discreto casamento no cartório, estava na cozinha de seu mais novo restaurante em Tóquio, coordenando com chefes que falavam 3 dialetos diferentes de japonês e maravilhada com o quão dramaticamente sua vida havia mudado. Alex a encontrou lá, enquanto o serviço da noite terminava revisando relatórios de inventário que a maioria das pessoas teria delegado a assistentes. Algum arrependimento? Ele perguntou, envolvendo os braços ao redor dela por trás. Sobre o quê? Casar com um homem que acha que pode resolver todos os problemas com dinheiro e determinação. Maia se recostou em seu peito sorrindo. Isso depende. Algum arrependimento por se casar com uma mulher que pode derrubar ladrões armados, mas ainda verifica as fechaduras 2 vezes antes de dormir. Nenhum. Bom, porque me disseram que este trabalho vem com alguns requisitos incomuns. Por exemplo, a pessoa nesta função precisa comparecer a muitos jantares de negócios, viajar com frequência e ocasionalmente beijar o C e o quando ele está sendo particularmente charmoso. Alex a virou em seus braços sorrindo. Isso parece desafiador. Estou pronto para isso se você estiver. Senhora Monteiro, achei que você nunca perguntaria. Enquanto Alex beijava sua esposa na cozinha de seu restaurante em Tóquio, ambos se lembraram de que às vezes as melhores histórias de amor começam com os encontros mais improváveis, sobrevivem aos obstáculos mais impossíveis e terminam exatamente onde pertencem. Bat Jiao Tuong Tak. Agora eu gostaria de interagir um pouco convosco, de sentir a vossa presença. Tenho uma pequena curiosidade. Se não se importarem de partilhar quantos anos vocês têm, podem escrever nos comentários. Eu adoraria saber um pouco mais sobre a geração que me está a ouvir hoje para podermos conectar-nos ainda melhor. E sobre esta história que acabei de contar. O que vocês sentiram? Qual foi a vossa parte favorita? Ela tocou no vosso coração de alguma forma ou fez-vos pensar em algo específico na vossa vida? A vossa opinião é muito importante para mim. Partilhem o que pensaram sem hesitar, quero muito ler cada comentário. Independentemente de tudo o que conversamos aqui, o meu desejo mais profundo e sincero para cada um de vocês é que encontrem sempre a paz, que os vossos corações estejam tranquilos mesmo nos dias mais difíceis, que a serenidade e a segurança sejam vossas companheiras constantes. Eu rezo e desejo que a paz vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Agora quero lançar um desafio para a vossa reflexão. Depois de tudo o que ouviram, que pensamento principal fica convosco? Este conhecimento que partilhamos hoje, como é que ele se aplica no vosso dia a dia? O que é que ele vos fez questionar ou perceber de novo? Pensem nisso por um momento.
O que é que esta mensagem muda, nem que seja um pouquinho na vossa perspectiva? E para terminar, e talvez o mais importante de tudo, eu desejo-vos muita, mas muita saúde. Cuidem de vocês, cuidem do vosso corpo e da vossa mente, pois são o vosso bem mais precioso. Que a saúde e a força estejam sempre presentes na vossa vida e na vida de todos os que vocês amam. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem aqui.